E a Ângela colocando o seguinte, né? A terapia, ela é sempre individual ou ela pode ser feita em grupo, Renato? Nesse caso, né, existem vários trabalhos em relação ao corpo, aos seus conteúdos, mas no caso de um processo mais íntimo e pessoal, é um processo particular, né? A pessoa, ela fica mais em contato com seus sentimentos diretamente ali num processo da dupla, né? Existem outros caminhos de construção em grupo, né? Mas não é esse o meu caminho, né? Eu até trabalho com grupos, mas desenvolvimento de consciência do corpo, né? Por movimento, por descoberta, mas não é um processo de autoconhecimento que vai a fundo nas questões, né? Mas para ir mergulhar, fazer né, um sentido vertical, é um trabalho tete a tete, vamos dizer assim, né? Isso é mais importante. Perfeito. A Jaqueline questionando a respeito disso, né? Como é que funciona na prática, né? São sessões, é uma questão de conversa e ação física junto, como é que é o processo? Tá. A sessão ela tem um quadro, né? Um quadro terapêutico, a sessão da morfoanálise, né? Com a qual eu fiz a formação. E nesse quadro terapêutico existe uma avaliação inicial para se perceber, tanto o paciente quanto o terapeuta, perceber o estado físico e psíquico do momento que ela chega na sessão, né? Para perceber como está o corpo, se tem alguma reação naquele momento, ou vem vivendo alguma reação no corpo, ou o estado, né? Se está triste, ou com angústia, ou várias situações internas. Então, primeiro é uma avaliação, né? Depois dessa avaliação, existe o trabalho já concreto no corpo, né? Existem muitas ferramentas. E dependendo do estado e do momento, essas ferramentas elas são oferecidas e na dinâmica da pessoa, é um convite para a pessoa mergulhar durante um exercício de respiração, por exemplo, ou de postura, né? Ela sempre fica em contato com o corpo, com as sensações, com os pensamentos, né? Né, nesse sentido, há um segmento onde a pessoa tem um espaço para falar o que ela está vivendo no momento, ou no passado, ou no futuro, que imagina, né? Enfim, é uma gama de situações internas, mas que estão sempre relacionados com o que foi proposto no corpo, né? Deu o exemplo da respiração, por exemplo. Então, podem vir várias questões em função de um contato íntimo com um trabalho respiratório consciente, né? Podem vir lembranças, emoções, inclusive, podem acontecer, né? E existe tudo nesse quadro, um acolhimento, onde todo o material que emerge, né, tem uma escuta diferenciada, tem um acolhimento corporal, que também pode ser por contato de toque, se necessário, né, de consciência do corpo, do que está vivendo, né, do retorno né, no caso de um retorno do terapeuta, sempre focando essa abordagem no corpo, né, que é o corpo que nos sustenta, é o corpo que nos ampara, é o corpo que nos estrutura, né? Então, com esse olhar atento de o corpo pode ser material de análise e também de trabalho para reparar, né? Então, quando a pergunta é com exercícios, assim, tem alongamentos, respiração, consciência corporal, várias ferramentas, né? Então, não dá para pegar um específico, peguei a respiração, mas depende muito do estado que a pessoa está se encontrando, né? Perfeito. E até nesse sentido, né, que a gente estava falando, né? Olha, se é uma questão psicológica que está gerando aquele problema corporal, né? Se restabelecendo o corpo, talvez fique até mais fácil de achar o caminho que está te incomodando, né? Você tira a dor física do processo e vai tratar a dor psicológica. Sim, é um caminho de mão dupla, né? Muitas vezes as pessoas, por exemplo, vão pegar a depressão, né?
algumas pessoas, algumas, não são todas, mas algumas têm muito exacerbado uma dor no corpo, no caso, né, que você deu exemplo, e essa dor há muito tempo está acompanhando a pessoa, e o corpo inteiro está organizado nessa dor para se proteger, muitas vezes, do que está acontecendo dentro. O corpo, ele se contrai, ele se molda, ele se ajusta. Quando o corpo ele começa a tomar um caminho de reajuste, de reparação, de alinhamento, de consciência, muitas questões internas elas acabam chegando e tendo esses insights, né, que a pessoa fala, ou que se, olha, meu corpo está assim, eu estou sentindo isso no meu corpo, estava diferente, agora e eu vou estimulando junto, né, como que está acontecendo isso, enfim, né. Estou bem generalizado. E aí, com o trabalho corporal, pode mudar, não vou dizer a palavra mudar, mas reparar, né, aquele estado. Né? E a pessoa que estava num ciclo, vamos dizer assim, num determinado caminho, ela descobre outros, né, que até então o corpo estava fechado, né, concomitantemente sente no corpo o que está sentindo dentro. É um trabalho bem dinâmico, né? E é uma aventura da dupla, né? Para juntos vermos qual é a possibilidade do caminho que está surgindo, né? E acontece bastante, né? Cada um no seu tempo, como foi falado anteriormente. Perfeito. A nossa telespectadora aqui, ela diz que está em tratamento de um transtorno psicótico. Ela pergunta como proceder em uma situação de provocação proposital. Ela deve se calar ou não? De uma provocação proposital, né? Eu estou imaginando aqui que alguém a provoque. Isso. Né? Pelo que eu senti do texto, posso estar errado, quando alguém toca numa situação que incomoda, né? Não é só para quem faz um tratamento né, nesse sentido, né? Com medicamentos antipsicóticos, mas para muitas pessoas é difícil receber algo que dói, né? E aí, bom, muitas vezes a pessoa, por impulso, rebate, né? Isso é inconsciente, e rebate às vezes na dor do outro que provocou, né? Então, são dois doloridos tentando se proteger e não tem comunicação, né? Então, como proceder, né? Claro que essa pessoa tem a história dela, né? Não tem uma fórmula, olha, se a pessoa fala algo, você faz isso, porque vai estar vindo de mim, né? Num processo terapêutico, descobre-se, né, por si, a pessoa deixa emergir com as ferramentas que estão sendo oferecidas, deixa emergir muitas situações que ela não sabia que tinha dentro dela, que ela pode lidar com de outras formas, né? Nessa dor. Então, quem gosta de sentir dor, né? Dor é um treco muito chato, né? E para desenvolver ferramentas para isso, sozinho às vezes não consegue. Por um determinado tempo pode acontecer, né? Mas geralmente, nas relações, não estou falando só da terapia, nas relações é que se resolve muita coisa, né? Inclusive de dor para dor. Então, se dois doloridos estão se protegendo, eles também podem ter a oportunidade de se reverem nessa relação. Cada um rever sua dor, mas ali, né, juntos. Às vezes separa um pouco, depois volta, às vezes fica numa outra forma de relação, né, que não é anterior. Então, é muito dinâmico, não tem uma receita, mas sabendo que é a dor que faz essa dinâmica de reagir ou segurar, né, e se rever, então são dois caminhos, o fora e o dentro. Então, aqui dentro, você vai, né, a pessoa que está escrevendo, ela vai precisar se rever para ver a melhor forma dela não se machucar mais ainda. Isso também é
é importante, porque no se rever pode se machucar. Se a pessoa está deprimida, a culpa vem, né? Eu sou o cocô do cavalo bandido, eu, né, não sirvo para nada, baixa estima, aí fica dolorido e também paralisado, porque não sai daquela situação, né? E é difícil, não é fácil, porque muitas vezes a pessoa não sabe que isso está acontecendo, né? Que é uma dinâmica da dor, né? As pessoas não me amam mais, essa pessoa que está me ferindo não gosta de mim, né? Então, é humano isso, é humano, é muito humano, né? Isso pode acontecer com todos nós, em algum período, determinado tempo da vida, né? Seja desde bebê, quando se vem ao mundo, né? Até a vida adulta. Então, não estamos imunes a deixar acionar nossos convites de lidar com a situação, seja ela rebatendo ou segurando, mas a pessoa tem a oportunidade de olhar para as duas situações, né? Como lidar com isso também é um tempo, né? Não sei se eu consegui responder, né? Mas não existe uma fórmula. Até porque, né, como ela coloca, se é uma questão provocativa, né, ninguém provoca de graça a outra pessoa, né? E muitas vezes quem provoca quer ver uma reação de explosão, né? Aquela coisa de jogar a gasolina no fogo. Então, vamos lá, né? vamos lá. É muito bacana isso que você está falando, né? Se eu quero provocar, né, tem um sentimento ali, na dupla, né? Então, eu provoco o outro, eu cutuco o outro, né? Então, de alguma forma eu toco, ou para acender a chama, né? A chama, vou me colocar no lugar de alguém que está passando por isso. A chama de alguém que me chama, né? Então, eu estou chamando, né? Pegar a palavra chama, eu estou chamando o outro, né? Estou colocando chama para chamar, né? E, no fundo, é uma tentativa de resolução também, né? Eu ponho chama no outro, e claro que isso vai ter uma consequência em mim, né? Na relação com o outro. Então, eu também vou ficar chamado, né? Em chamas, né? Porque o outro pode se fechar ou retribuir a chama. Mas, se olharmos com os olhos de relação humana, os dois estão chamando um ao outro, né? Para se sentirem, para despertar. Nem que for apontando, mas eu aponto e o outro se toca e eu aponto também. Então, os dois estão tocados por uma chama quente, né? Que a temperatura quente, a gente sabe que até um certo ponto ela é muito agradável, né? E melhor o quente do que o frio, né? Do que a distância. Estou falando várias situações que podem acontecer. Mas se olharmos com carinho, é que eu chamo o outro,